Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E você já sabe, hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio 51, hoje é dia 13 de junho de 2021, e nós vamos ver uma sequência de parábolas em Lucas. Mas vamos começar pela a porta estreita e provavelmente vamos ter condição de vermos também outras parábolas. Desejamos a você as boas-vindas e se você está nos conhecendo hoje, você pode entrar na playlist lá do YouTube, entrar no Consciência Hebraica, lá tem a playlist As Parábolas de Jesus. E todos os capítulos estão ordenados. Então, eu recomendo que você pegue do início para você pegar toda a sequência. E tem outras playlists, como O Amanhecer da Consciência Hebraica, que conta tudo desde o início, né? Esta sabedoria ancestral, milenar, que tem sido transmitida para nós. Bom, vamos lá para o nosso Parábolas de Jesus. E como sempre aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, a gente trabalha um pouquinho do porquê Consciência Hebraica. Eu vinha trabalhando vários tópicos de uma vez e agora estou me dedicando a explicar um pouquinho melhor cada um, né? O homem, o ser humano, a mulher, os habitantes humanos aqui do planeta Terra têm 4 potencialidades humanas ou faculdades, como nós chamamos. Falamos sobre o físico e no emocional algo bastante interessante. Ele acede à elaboração dos nossos afetos, desejos, sentimentos, emoções. Tudo isso está estruturado nesta faculdade que o ser humano possui, faculdade emocional. Então, ela usa para isso a energia do afeto, e essas funções todas se desenvolvem a partir dela. Temos as emoções, que se tratam de movimentos dentro do nosso sistema emocional, como medo, como asco, como alegria, e que eles são elaborados, evidentemente, mas eles tem uma função muito mais ligada a uma não elaboração cognitiva com profundidade, né? Quando as nossas emoções são elaboradas cognitivamente, nós temos os sentimentos, que são já um trabalho de valores, de percepções, de vivências, de experiências com alguém que desenvolvem as emoções em sentimentos. A emoção é aquele pulsar mais livre. É como se nós, como estamos vindo aqui da faculdade física, né? A faculdade física, no seu desenvolvimento, ela projeta, ela cresce e ela estrutura o emocional. E o emocional, a partir que ele vai se desenvolvendo e crescendo e se tornando cada vez mais complexo, ele se projeta sobre o mental. Então nós temos sempre uma parte do nosso corpo, né, totalmente instintiva, falando-se lá do físico, e uma parte do nosso corpo que começa a ser movido por fortes emoções. Conforme a emoção vai se tornando cada vez mais complexa, nós vamos tocando a área mental. Evidentemente, essas faculdades não estão separadas, né? Não há um corpo e em algum outro lugar aí do nosso ser existem as emoções, e depois em outro lugar existe o intelecto. A visão hebraica é que nós somos uma quadriunidade. O melhor exemplo é o exemplo do gelo. É como se você fosse um boneco de gelo, só que ao tocar o gelo, onde é que está a água? Não, a água está no gelo. Ao tocar na água,
aonde está o vapor? Não, o vapor é a própria água. E ao tocar no vapor, você tem as moléculas de oxigênio e hidrogênio. Na verdade, tudo é uma única substância, mas é como se você tivesse os 4 estados simultaneamente em você. Então não há propriamente um espírito lá dentro do homem, uma mente dentro do homem separada do corpo, mas há uma unidade, uma integralidade dessas faculdades. E existe uma bela figura da antiguidade, né, do conhecimento milenar humano, que é da carruagem, né? Então, o coche da carruagem seria a parte do nosso corpo físico. Os cavalos seriam a nossa área emocional, afetiva. O cocheiro seria o nosso intelecto. E o amo, dentro da carruagem, seria a nossa essência. Só que esta figura coloca todas essas dimensões separadas. Então ela é muito boa para explicar num certo aspecto, mas ela volta para aquela dicotomia, para aquela separação entre coisa material e mundo mental ou espiritual. Isso lá vem de Descartes também, na filosofia, nessa separação, quando na verdade não há uma separação, há uma manifestação em dimensões diferentes, mas não há nada separado. Tudo é uma continuidade de uma única energia vital, uma única substância vital que toma todas essas formas. Isso também é com referência à própria natureza. Né? E nós vamos percebendo essa unidade. À medida que entramos para a matéria, nós vamos percebendo que existe a tabela periódica, formada de átomos. À medida que você entra nos átomos, você vai ver que estão lá os elementos subatômicos, as partículas, os quarks, partículas que se compõem. E nas teorias mais recentes da física, você tem a ideia, talvez, da teoria das cordas, onde você tem vibrações que, na verdade, produzem os subpartículas atômicas e que produzem os átomos e que produz toda a matéria. Então, cada vez mais, a física vai percebendo a unidade de todas as coisas. Então, hoje falamos um pouquinho sobre as nossas emoções. Evidentemente, se nós não ouvirmos direito o nosso amo, pegando a figura da carruagem, né, a gente não sabe para onde ir. Se também não cuidamos bem dos cavalos, eles podem disparar ou não ter força para puxar a carruagem, as duas possibilidades, né? E a carruagem mal conduzida e os cavalos perdendo completamente o tino podem levar a carruagem para um abismo, para uma destruição. Então, preste atenção nos seus afetos, emoções, desejos, sentimentos. Veja se você está ouvindo o amo, o Senhor, e ordenando e cuidando bem de cada uma dessas dimensões. Muito bem, então assim, hoje estamos agora nessa última série final, entrando um pouquinho mais nos detalhes de cada um desses quadros que nós falamos, e também escolhemos consciência porque ela é a maior expressão do animal que nós somos, o animal hominal. Consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Hebraico, porque o hebraico representa a espiritualidade humana em todos os seres humanos. O judaico, mais a experiência local que aconteceu com Israel ali no Oriente Médio. Né? Jesus teve uma apresentação aqui no Ocidente muito à grega, né? Voltada para o helenismo. Os pais da igreja mesmo, Agostinho, Aquino, Lutero, acabaram recebendo fortemente essa influência. Nós queremos um Jesus mais à hebraica. Então, Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar esse olhar original de Jesus. Parábolas é sem comparação na literatura universal, você vai saber isso, aproveitando aí nosso jato
para fazer uma viagem em todos esses elementos. Olha, a parábola da figueira estéril, na verdade, foi anterior, né? Aqui nós podemos corrigir, na verdade, vou apenas fazer uma correção. Parábola da porta estreita, né? E nós vamos ver outras parábolas, na verdade. Vamos ver outras parábolas, porque essas parábolas são mais curtas. Então nós vamos ver essas parábolas, mas só um instantinho, já estamos alinhando aqui. Ótimo, excelente. Então, como estávamos vendo, parábola da porta estreita. E vamos ver assim outras parábolas também, né? Vamos observar outras parábolas nesse capítulo maravilhoso, entre Lucas 14 e Lucas 15. 15 nós vamos ver o todo, porque tem uma sequência intensa de parábolas, né? Então, a parábola da porta estreita fala sobre o conceito da persistência, como nós precisamos permanecer, ser persistentes, e vamos entender esse conceito de por que Jesus coloca, às vezes, que há um jugo, às vezes que há um espaço estreito para se passar, com referência ao desenvolvimento espiritual. Não é muito com referência ao esforço humano, né? Mas ele, como sendo um mestre que nos expõe a realidade, né, não nos leva a não entrar em contato com o que é real, ele vai mostrar que para uma dimensão da nossa natureza, a qual nós estamos mais ligados a princípio, para esta natureza, a porta da espiritualidade, a senda da espiritualidade, o caminho da espiritualidade, acaba exigindo opções. E essa nossa natureza, chamada de anticrística, ou chamada de homem velho, ou chamada de joio, pelo conhecimento, pela sabedoria hebraica, ela evidentemente não quer abrir mão do seu domínio, do seu egocentrismo, né? Ela quer permanecer no controle, ela não quer se entregar, ela não quer o desejo da natureza anticrística é o predomínio de determinadas instâncias do nosso ego, mais voltado para a nossa condição animal, né? Então, tendo espaço, tendo reprodução sexual, né? Tendo alimento, nós queremos permanecer ali, ficar parados ali, né? Ou quando temos interesses ulteriores a esses, são interesses voltados para a matéria, né? Interesses ligados ao estudo, à física, à ciência, ou a revoluções, a política, sempre voltado com a dimensão horizontal, sempre voltado àquilo que é domínio do tempo, né? Essa nossa natureza não busca a transcendência, não busca aquilo que está na continuidade infinita do nosso ser evolutivo. Então, nosso ego está preso a tudo que é de tempo e espaço. E ele se agarra a isso. Por isso, para este ego, há uma porta estreita. Mas nós temos também a nossa natureza crística, e ela sente atração pelo eterno, pelo sagrado. Então, nós somos estimulados a buscar esta natureza. Então, porta estreita para a nossa natureza anticrística, mas porta larga, né? Jugo suave e leve para a nossa natureza crística, porque ela tem anelo, né? Ela tem desejo do mestre, ela tem
interesse, ela tem prazer, tem alegria, ela se sente extremamente confortável no caminho da entrega, no caminho do amor, da confiança, da fé, no sagrado, na transcendência, no que é divino, né? Então, há esta diferença. Jesus está, então, anunciando a sua palavra, dizendo e alertando, olha, ao vocês tomarem posição, tomarem decisão, há uma natureza dentro de vocês que vai resistir. Ela não quer o estreitamento das suas condições, né? Como a parábola do grão de mostarda, né? Da parábola do grão de trigo, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, né, ela não vai frutificar. Então ali a semente, ela tem que se quebrar, partir, para que o germe que está dentro da semente produza vida. E ela vai, dentro deste germe, existem milhares de sementes, existem centenas de sementes, dezenas de sementes, dependendo da qualidade da árvore. Mas ela precisa morrer para que ela produza esta quantidade imensa que é o seu potencial. Ela tem dentro do germe, tem uma nova árvore, mas a casca, a semente tem que partir, tem que morrer para que isto tudo aconteça. E o nosso ego não quer morrer. Nosso ego quer ficar no controle e ele tem horror a isso, né? Então, porta apertada para ele, né? Porta estreita, caminho apertado e porta estreita. Jesus, então, está alertando os seus discípulos acerca dessa realidade. Nós vamos ver isso, né? Então, sempre no primeiro encontro eu faço uma explicação pormenorizada desses itens, né? O que é propício no tempo da nossa existência atual? Olha, este item vai nos falar de uma coisa muito importante, né? Nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Alguns têm um tempo mais curto, outros um tempo mais longo, né? Nós não sabemos, né? Mas há uma missão, há um propósito, há uma dimensão de realização, né? Se você quer compreender isto, né? E há um tempo para você realizar isso. E a divindade, nós vamos ver, ela está atrás de você, buscando, ela tem interesse em você. Ela te provoca durante todo o tempo, durante os fatos da tua vida, durante o teu dia a dia. Cada coisa que acontece com você, cada dificuldade, cada problema, se você tivesse olhos para ver, você iria ver a divindade mexendo com você, buscando você, atingindo você, despertando os teus sentidos para ela. Então, este é o tempo de amores, esse é o tempo da busca. Agora, haverá um tempo diferente, e as Escrituras são sábias, né, e sinceras em colocar, olha, se este tempo aqui for perdido e este amor for recusado, né, vai ser considerada, porque de fato é, a decisão final do teu arbítrio. Enquanto você está vivo, você pode alterar isso, né? Agora, você morrendo, você fixa o teu ser numa determinada qualidade, né? Se a divindade perder, se ela não conseguir converter você, convencer você, vencer você, né, infelizmente a tua semente vai optar em não partir, em não quebrar, né? E ela não vai gerar vida. Mas não há como mudar isso, né? Porque o amor, ele não pode ser imposto, ele deve ser escolhido. E há um tempo desta escolha, né? Então, com esse tópico, né, o que é propício no tempo da nossa existência atual? É propício a escolha do amor, mas tem que ser uma escolha, né? Ele não será imposto. E se você não escolher o amor, você vai escolher o ódio. Se você não escolher a vida, você vai escolher a morte. Se você não escolher a divindade, você vai escolher o nada. Os nihilistas estão certos neste sentido. Estão escolhendo nada. Mas é uma pena, porque isso leva
ao desfazimento do ser, né? Leva à nulificação do ser, não à realização do ser. Mas escolheram nada, preferiram nada. Olharam para a natureza, olharam para toda a harmonia de um átomo a um sistema solar, de um vírus ao complexo nervoso humano e disseram: isto não é nada, isto não realiza nada, isto termina em nada. Bom, que assim seja feito, né? Então a divindade ela é justa com cada um que deseja ardentemente aquilo que quer, né? Se você quer o nada, se você é um ateu, você não quer que a existência de Deus seja uma realidade, isso será concedido a você, né? Você também vai para o nada, né? Se não há, Deus é o tudo. Se você não quer o tudo, você escolhe o nada. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Há um tempo propício e uma consequência desse tempo, né? Por quê? Porque o amor de Deus não pode ser imposto nesse tempo, nem pode ser retroagido depois, após a nossa escolha. Questão de ser, que se traduz em conhecer ou desconhecer. Então, aqui é a conclusão do item de cima, né? O amor não pode ser imposto. Lá na parábola você vai ver a divindade dizendo: olha, eu não te conheço, né? Mas não é conheço com C cedilha, né? Tá errado na grafia, mas no sentido espiritual está certo, né? É conhecer com S mesmo e desconhecer com S. Por quê? Porque é uma negação do ser, né? Não do ser com C, mas do ser com S. Então, a questão fundamental da nossa vida é a definição do nosso ser. O nosso estar, o nosso ter, ele vai influenciar nisso. Você poderá usar o ter e usar o estar para realizar o ser. Mas se você se concentrar no estar e no ter, você vai perder o ser. Então, isto daí é com cada um, mas a consequência é exatamente essa. A prática da iniquidade continuada, permanecida e fixada no ser. Então, o que é iníquo? Iníquo é aquilo que não é integral, né? Que não se integraliza, que se desintegra, né? Que é opositor à vida. É aquilo que está fora do equilíbrio, está sem equidade, sem equilíbrio do ser com o ter. Então, todos aqueles que têm conhecimento desta realidade estão alertando a humanidade, né? Você tem aí pessoas pregando, músicas, de todas as maneiras, filmes sendo veiculados, peças de teatro, né? Dizendo para a humanidade: olha, a prática, né? A iniquidade, ela está prevalecendo na vida da nossa sociedade, das nossas estruturas sociais, né? Das nossas instituições. Nós estamos fazendo instituições iníquas, né? Mudem isso, alterem isso, né? Mas é o arbítrio de todos, né? Do conjunto. E o conjunto maior da nossa sociedade não quer isto, né? Está no ego, né? Está nesta qualidade anticrística. Se isso for fixado até o final, consequências cósmicas existirão. A inversão da hierarquia é ponto comum na mente do Cristo. Egocentrismo, inversão da vida. Jesus tem a mente mais brilhante que já passou pelo planeta Terra. Então, os textos que foram preservados
traduzem uma sabedoria inimaginável, né? E Jesus está indo direto na questão do nosso egocentrismo. E ele cria os textos dele atingindo o nosso ser com discursos, exemplos, parábolas que nos fazem mudar. Aqueles que se atentarem a este conhecimento e mergulharem nele vão ter essa certeza, né? De gradativamente ir não permitindo que o egocentrismo domine a nossa vida. Evidentemente, a ética que Jesus coloca ali é tão superior que nos humilha, nós nos sentimos muito aquém, né? Mas aí há a revelação da graça, do amor, da compaixão, da divindade por nós, né? E não do nosso esforço ou de um mérito pessoal. Então nós recebemos algo para ir em direção, sabemos que não vamos realizar, temos uma atitude humilde diante da nossa condição, todo o nosso sistema de prepotência, arrogância vai sendo quebrado à medida que quanto mais nós amadurecemos espiritualmente, mais vamos tendo consciência da nossa inutilidade, dificuldade, impossibilidade em nós mesmos, mas no Cristo, na vida infinita, no nosso Pai, pela graça, compaixão e misericórdia, sim, aí é com Ele, né? Ele nos justifica. Isso é maravilhoso, né? A inversão da hierarquia. Jesus sempre pega a hierarquia humana, né? A ordem social de importância do nosso ego, e ele quebra isso completamente. E diz, olha, vocês não podem viver assim. Não é dessa maneira que se constrói a verdadeira relação entre os seres humanos e com a vida, e também de você para com você mesmo, as 3 relações básicas, né? Não é assim que vocês devem se relacionar, porque assim prevalece o ego de vocês, o egocentrismo, e na verdade vocês devem cristificar, né? Cristocentrar a vida de vocês. Esse é o grande desafio, e ele fala sobre isso na parábola, nós vamos ver. Bom, aí a nossa distância da ética do reino de Deus é clara, e evidentemente isso só promove em nós humildade, né? Não sabemos que nada somos em nós mesmos, é o que eu já disse, né? Então, quando vemos a nossa distância, então a graça, o amor se torna o nosso estandarte, a nossa bandeira. E é por isso que, de um modo geral, a moral religiosa, quando há uma visão autêntica da mensagem do Cristo, a moral religiosa ela perde o sentido, porque todos nós somos falhos, né? Mas evidentemente haverá uma diferença entre aqueles que permanecem não só no erro, mas na escolha do erro, né? Sem o quebrantamento, a humildade, a humilhação dos seus próprios erros, e todos temos eles, né? Aí então vem a arrogância, a prepotência, né? A negação daquilo que é real. A esse tipo de situação aí não há solução. Mas vamos aguardar que não. Muito bem, onde todos esses conceitos estão, né? Nós vamos agora ler o início das nossas parábolas, a parábola da porta estreita, lá em Lucas 13, de 22 a 30. Lucas 13 diz assim: percorria as cidades e as aldeias. Jesus ensinava e caminhava para Jerusalém, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, persistiu, porfiai, né? Persistência, porfia, para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar ou fechar a porta, e começar de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser:
não sei de onde vós sois. Então, as nossas reflexões começam daí, do que nós trabalhamos aí nos tópicos, agora vamos ver na própria parábola. Primeiro, né, persistência é um segredo. Então, aí, para a nossa natureza anticrística e para as estruturas da sociedade, sempre a porta será estreita. Mas para a nossa natureza crística, há alegria e prazer. Há um tempo de porta aberta. Não se trata de um lugar, mas de uma dimensão do ser. Então veja, a preocupação daquele que faz a pergunta começa assim: qual é a quantidade dos que se salvam? Alguém ficou ali ouvindo a mensagem de Jesus e percebeu que havia essa possibilidade de perda do ser, perda da vida, né? Então essa é a primeira coisa que a sinceridade das Escrituras, né, a realidade, a verdade das Escrituras colocam para quem busca a espiritualidade. Há um tempo e há a possibilidade da perda, né? Evidentemente você tem o fundamento do arbítrio ligado a isto. A escolha, o poder de escolha, porque todos os seres humanos são predestinados. Tem pessoal que acha que só uma parte da humanidade é predestinada, né? Todos os seres humanos são predestinados a filhos de Deus. Ele só chamou aqui na Terra com essa esperança. Agora a pessoa pode dizer não. Você vai fazer uma escolha. E essa escolha vai negar, vai contraditar uma parte do teu ser, do teu ser anticrístico, né? Do teu ego, que representa o nosso ego. Então, a primeira pergunta feita aqui é: são poucos os que se salvam? Então, este homem, por que ele fez essa pergunta? Porque Jesus estava ali ensinando e ele percebe que tinha a possibilidade de não realização. E aí então Jesus sinceramente diz o que para ele? Olha, orfiai, né? Ou seja, precisa ter perseverança, persistência, e a porta é estreita. E agora Jesus vai entrar nos detalhes disso, né? Então, qual é o ponto principal que Jesus trabalha? É o tempo. Jesus está dizendo, olha, há um tempo em que a porta está aberta, mas há um tempo em que esta porta será fechada. E o que é esta porta, né? Então vamos usar o nosso gráfico aqui para você poder compreender. Eu acho que o nosso gráfico paralelo vai poder nos ajudar bastante. Vou passar o gráfico aqui. E agora eu vou lá para a gente poder trabalhar ele. Olha. Primeira coisa do nosso gráfico aí interessante, né? Vamos ver as duas naturezas aqui, ó. As duas naturezas já nos mostram aqui a natureza crística e aqui a anticrística. Então, para o mundo horizontal, a porta larga é para a natureza anticrística. Só que para o mundo vertical, espiritual, crístico, essa porta é apertada para essa natureza, mas é larga para essa natureza. E essa vida aqui horizontal é apertada para essa nossa natureza crística, né? À medida que você se cristifica, muita coisa aqui de tempo e espaço não vai fazer mais sentido para você, fica apertado. O que as pessoas aí batem palma, gostam, sentem alegria e tudo, você começa a não ter esse mesmo prazer, fica estreito para você, né? A maioria desses prazeres, de toda essa coisa que é vivida só horizontalmente. Agora, a natureza anticrística, essa natureza aqui, o caminho espiritual para ela é estreito, porque vai tirar ela do centro dela, vai tirar ela do domínio, né? Então, olha, enquanto nós estamos neste plano aqui, ó, tá vendo aqui? Você tem
a descida do verbo, né? Se você pegar os nossos cursos, o Amanhecer da Consciência Hebraica, parábolas desde o início, você vai começar a entender isso. Ó. Descida do verbo. Por que o verbo está descendo? Para realizar o supremo propósito do Criador. Ó. Vou pegar várias partes do nosso gráfico. Olha aqui. Ó. O Supremo Deus, Pai, né, tem um propósito e ele está realizando um plano. O que ele quer? Formar amorosamente. Então, qual é o caminho dele? É o amor. Um ser. Então, a preocupação dele não é com o ter, é com o ser. E um ser que seja o quê? Igual à sua imagem, igual não é igual a ele, mas é ser formado à sua imagem e semelhança. E como que é outra figura, além dessa que é semiótica, né? Uma figura mais difícil de entender, né? O que é a imagem do infinito ou semelhança do eterno? Né? Mas são filhos, figura biológica, ó, filhos amados. Então, para realizar isso, o verbo fez a descida, criou os abismos, formou o universo, até a criação do ser humano aqui na Terra. Olha aí. Agora nós estamos aqui onde o verbo faz a curva, tá vendo? Estamos aqui, o verbo parou aqui. E aqui, nesta parada do verbo, a vida humana acontece. Os seres humanos nascem, fazem as opções, fazem a escolha, usam o seu arbítrio e morrem. E assim vai até o fim. Chega uma hora que esse ciclo termina. Por quê? Porque tudo isso está dentro do tempo, então não pode ser eterno. Vai ter um tempo que o próprio tempo vai terminar. Então o verbo que está parado aqui vai fazer a primeira subida. E como que ele faz a subida? Ele vem para cá e tudo que está aqui é descreado. Então é dissolvimento do universo de 15 bilhões de anos-luz, aí, segundo a ciência. Isso daqui, quando isto termina, vamos considerar aqui, ó, terminou, o verbo começou a subir, terminou aqui o universo quântico. Então, neste lagar, a humanidade vai ressurgir. Isso é chamado de ressurreição, mas a palavra boa não é ré, porque não é para trás, não tem mais corpo de carbono, né? É um corpo energético, crístico, espiritual, que vai surgir aqui, nesta dimensão. Mas ainda tem o tempo ali, olha, o abismo ainda está criado. Ah, mas ele vai ser descriado? Vai ser lá na frente, né? O Apocalipse fala do lago de fogo e enxofre. A segunda morte é a descriação do abismo, né? A batalha do Armagedon. Então, quando esse estágio aqui, ó, ficar para trás, não há mais como mudar. O tempo de escolha acabou. O tempo de escolha é aqui, não é aqui. Então, o tempo de escolha acaba. Agora vai ficar, talvez, né? Sei que é muita coisa, mas vai ficar mais fácil para você compreender um pouquinho o que nós temos aqui, ó. Jesus fala aí que a porta é estreita, então você já entendeu para quem que é estreita, para a nossa natureza anticrística, né? E aí ele diz agora, mas são poucos os que se salvam. Ele falou, olha, muitos procurarão entrar, mas não poderão. Então, agora todos podem, mas tem um tempo. Olha aí, a frase aqui é quando, você percebe? Ó, quando? Esse quando aqui é que é fundamental, olha. Agora poderão, mas quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, mas o pai de família está o quê? Está deitado? Está deitado. Nós já comentamos com vocês que em todas as parábolas de Jesus, praticamente todas, Deus está passivo. Ou ele está viajando, ou ele está dormindo, ou ele está fora, ou ele foi resolver alguma coisa, ele não está na ação da parábola. Por quê? Porque se ele estivesse em ação, o nosso arbítrio não poderia ser exercido. Imagina se Deus aparecesse aqui na Terra, mandasse anjo, tivesse anjo aqui atrás de nós, você não ia poder fazer escolha. Então ele criou um universo neutro, que tanto o ateu está certo, se ele quiser defender o ateísmo, ele vai encontrar todas as ordens lógicas para isso, e também aquele que quer exercer fé
compreender o sagrado e o eterno, vai ter toda a condição de fazer isso, porque o ambiente é equilibrado, 50-50. 50% de chance de Deus existir, 50% de não existir nada. Agora você está livre para escolher. Agora, quando ele se levantar, então quando é que acontece o primeiro levantar de Deus? Na descriação. Esse é o primeiro levantar. E aí já acaba, cessa o poder de escolha, de mudança. Já perde a eficácia. Perceba bem aqui, que Jesus está ensinando. Quando o pai de família se levantar, e agora? Ele está dormindo, está lá. Mas ele vai levantar e vai cerrar a porta. Olha aqui, a porta é uma velha conhecida nossa. Quem é a porta? O que é a porta? Jesus falou, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, agora nós podemos entrar pela porta. Jesus está atrás de nós, pelo seu Ruach Kadosh, pelo seu Espírito Santo. O Pai, através de Jesus, através do Espírito Santo, está te incomodando, está criando problemas na tua vida, dificuldades, está criando bênçãos, maravilhas, de tudo quanto é jeito, à direita, à esquerda, de uma maneira ou de outra. Deus está atrás de você, está buscando você, quer te achar. Agora você está fugindo. Parecendo Adão lá no paraíso, né? Estava peladão lá e peladão tem até Adão no final, né? Estava lá nu e fugindo de Deus. Nós estamos nus e estamos fugindo de Deus até hoje, né? Então, e ele está dizendo para nós, onde é que você está, meu filho? Onde é que você está no nosso propósito, no meu plano em te realizar? Eu estou atrás de você, me dá atenção. Esse é o momento em que ele te busca. Mas você acha que as coisas são coincidência, você não quer ver a mão de Deus, nem de um jeito nem de outro, né? Ele vai atrás de você até o fim, vou te dizer isso, fique sabendo disso. Ele não desiste nunca. Deus não desiste nunca, né? Agora, se você até a morte disser não quero, então você fez uma escolha. Porque ele não pode impor o amor dele a você, ele não pode impor o propósito dele a você, ele não pode impor a vida dele a você. Por quê? Porque ele te faria uma máquina, ele tiraria a tua liberdade, ele tiraria aquilo que é de mais precioso que ele projetou para você, que é você ter autonomia. Isso ele não vai fazer. Se você quiser morrer, escolher a morte, então ele vai permitir. Que ele te deu direito à escolha. Então, agora a porta aparece aqui, Jesus é a porta. Só que se você ficar para fora, aí depois, quando passar, ele está revelando, olha, não há mais tempo. Senhor, Senhor, abre-nos. Aí de dentro ele responde, olha, eu não sei de onde você é. Por que essa frase foi construída desse jeito? Ele não diz, eu não sei o que você tem, não sei de onde você vem. Ele falou, eu não sei quem você é, porque o teu ser se desconheceu de mim. Desconheceu. Ele optou em desconhecer o ser de Deus. Então, aqui é que tem o problema. Preste atenção nessa parábola da porta estreita, porque ela é uma parábola sintética, mas com conteúdo gigantesco. Então, não fique atrás de nada e nem de ninguém, né? Não fique atrás de mestres, não fique atrás de outras vidas, não fique atrás de evoluções em outros planetas, não vá atrás de nada disso. O tempo é agora. E o caminho, a verdade e a vida te foi apresentado, você sabe o que é, uma natureza tua no teu interior sabe que ele é a verdade, a única verdade. Então você vai ficar se enganando com outras coisas e negando a realidade de Yeshua HaMashiach, da vida infinita que há em Deus. E ele está dizendo, olha, eu não sei de onde você é,
teu ser é estranho a mim, porque você escolheu outra coisa no tempo em que havia de ser feita a escolha, você resistiu, você não quis, e agora há uma consequência disso. Percebe aqui o que acontece nessa parábola? Não sei de onde sois. E eu acredito que a gente ainda, já estamos quase no finalzinho, para vermos aqui. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, haverá ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão primeiros, e primeiros que serão derradeiros. Olha, conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele é a diferença, né? Então, assim, essas pessoas dizem: não, Senhor, mas nós te conhecemos. Sim, vocês conheceram, mas vocês não escolheram. Você percebe? Você percebe o que acontece aqui? Não, mas eu conheço Jesus, que tá, você conhece, mas você escolheu viver com Ele, escolheu o ser dele. Então, cuidado com isso. Não, mas eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas você vive a vida segundo o que ele ensina, você conhece ele lá de longe. Né? Então aqui acontece esse paradoxo, olha aí. Ó. Vocês vão dizer: não, mas nós temos comido contigo e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus diz: olha, eu não vos conheço, eu não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é essa iniquidade? Né? A inversão da ordem hierárquica humana está lá no final. Essa iniquidade é esse desequilíbrio, essa escolha que foi feita. Né? Então, nós fazemos que apelo? Não? Não só conheça Jesus, você precisa ser conhecido por Ele. Né? E como que Ele te reconhece? Quando você reconhece a sua inutilidade, a sua dificuldade, quando você depende do amor dele, busca esse amor e a graça, a compaixão e a misericórdia, ganha humildade em relação às outras pessoas e a você, sabendo a tua condição e se vestindo do ser dele, né? Porque conhecer ele de fora não vai resultar nada. Todo mundo conhece Jesus, é a maioria das pessoas, mas quem que é conhecido por Jesus? Porque entra na mesma frequência que ele. E agora está sendo feita a escolha. E aqui no texto isso fica claro. Ó. Ele diz: eu não vos conheço, eu não sei de onde vocês são. Vocês são de onde? De mim vocês não são. Aí, se vocês não são de mim, vocês estão desequilibrados. Né? Não há equidade, há iniquidade. Não há equilíbrio, não há dimensão, frequência. E aí então, agora o choro e o ranger de dentes mostra que tem uma consciência de perda lá na frente. Porque lá não dá mais, você já fez a escolha. Aí as pessoas vão ter consciência de uma perda existencial, que escolheram a morte, né? Escolheram não viver. Né? Mas foi uma escolha. E aí ele entra aqui, olha, porque as pessoas vão estar fora dessa realização porque não escolheram ela. E aí então fala: virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Está falando de quem? Dos gentios. Né? Por quê? De todos os lugares da Terra. Nós aqui estamos no Brasil, aí, Zona Leste de São Paulo, a gente conhecer a essência de Abraão, do Deus de Abraão, isso é maravilhoso. Né? E derradeiros que serão os primeiros, e primeiros que serão os derradeiros. Jesus sempre inverte a ordem hierárquica dos nossos valores sociais. Né? Todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ser o mais bonito, todo mundo quer ser o mais elegante, todo mundo quer ser tudo.
Ninguém quer estar lá para trás. Mas só que tem um contrassenso nessa lógica, nesse raciocínio. É que nem aquela frase que as pessoas constroem: não ande com alguém que é melhor do que você. Mas se quem é melhor do que eu tomar essa frase por modelo, ele não vai querer andar comigo. Porque se eu sou pior do que ele vai querer andar com gente melhor do que ele, e ninguém anda com ninguém. Esse é o caminho da solidão. Ninguém quer ajudar quem está menos do que ele. Então, essa hierarquia toda ao contrário da nossa sociedade. E nós criamos uma fantasia. E aqui Jesus falou: olha, a minha ordem é diferente dessas ordens todas aí. Não funciona desse jeito. O reino de Deus funciona de uma outra maneira. Então, reflita sobre tudo isso. Nós somos o movimento Consciência Hebraica, estamos nesse curso das parábolas, estamos nas redes sociais. Você pode entrar lá no YouTube, é o lugar onde você vai encontrar todo o nosso material no YouTube, Consciência Hebraica. Inscreva-se, indique os nossos vídeos, mande para algum amigo, alguém que você conheça. Gostou de um vídeo? Envia, Deixa algum comentário. Não esquece de dar o like para que você receba vídeos parecidos, E também ative o sininho para que toda vez que a gente envie um vídeo, você receba. Entre no Telegram, tudo que nós temos está lá, e o Telegram você entra e está todo passado, é fácil você acessar. Estamos melhorando Instagram e Facebook. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica e desejamos a você crescimento, vida interior, essa ligação incrível com Yahvé, Elohim, Adonai e Yeshua HaMashiach, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A você, Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz de Deus esteja no teu interior. Até o nosso próximo encontro, não perca, vamos entrar em Lucas 15, com parábolas fantásticas. Até o nosso próximo encontro.